Olá, tudo bem? Que a paz e o amor de Jesus possa estar conosco nesses momentos que seguirão. Meus amigos, meus irmãos, hoje iremos conversar a respeito desse livro que já é conhecido de vocês, Caminho, Verdade e Vida, de Chico Xavier. Psicografia de Chico, né? E da obra de Emmanuel, o mentor espiritual do nosso irmão Chico, que já está encarnado, dizem que em terras de São Paulo, né? E que já está lá com seus 20 anos. Ele vai ter uma missão de ser professor. Espero vê-lo falar. Estou aguardando já há um tempo. Obrigado, Emmanuel, por ter trazido para nós essa obra maravilhosa. E hoje estamos estudando o capítulo 90, Ensejo ao Bem. Vocês permitirem, eu vou ler e a gente vai comentar a respeito. Jesus, porém, lhe disse: Amigo, a que viestes? Então, aproximando-se, lançaram mão de Jesus e o prenderam. Mateus capítulo 26, 50. Item 50, né? Então vamos lá. Emmanuel, nessa obra aqui, nesse capítulo, ele fala a respeito do que ocorreu com Jesus e com Judas, naquele momento em que Judas entrega Jesus aos soldados e que ele vai ser julgado. Então, eu vou permitir, me permitam que eu leia para a gente poder entender aqui o que é que Emmanuel está explicando. Porque eu ensejo ao bem. É significativo observar o otimismo do mestre, prodigalizando oportunidade ao bem, até o fim de sua gloriosa missão de verdade e amor junto aos homens. Todos os momentos Jesus aproveitava para poder dar lições a nós. Ele deixou esse legado de informações de fazer o bem. Agora ele não só deixou esse legado, ele demonstrou. Porque no momento que ele sabia o que é que ia correr. Então vem Judas lá com os soldados para prender. E ele começa dizendo: certificara-se o Cristo com respeito ao desvio de Judas. Comentara amorosamente o assunto na derradeira reunião, mas íntima com os discípulos, não guardava qualquer dúvida relativamente ao suplício que eu esperava. No entanto, aproximando-se, o cooperador transviado beijam a face, identificando perante os verdugos. E o mestre, com sublime serenidade, recebe a saudação carinhosa e indaga: Amigo, a que viestes? Veja só, gente, quando eu penso no Judas, eu penso na característica dos homens que estão na terra. Quanto de nós que fomos convidados a seguir uma religião, qualquer que seja, e traímos a Jesus com as nossas condutas? Entramos na religião, seguimos aquela religião, mas os nossos impulsos, muitas vezes negativos, nossos impulsos ainda de mal, ainda traímos o Cristo com as nossas condutas. Eu lembro bem uma vez um amigo palestrante falou uma coisa que me tocou. Ele diz assim, que existe espíritas de 30 metros. Quando eu vi ele falando essa proposta, eu fiquei indagando de 30 metros. Ele diz assim, tem pessoas que, quando vão se aproximando da casa espírita, ou da sua igreja católica, ou da sua igreja evangélica, ou em qualquer denominação religiosa, quando ele vai se aproximando do templo, ele se modifica. Ele bota capa, ele veste a veste de bonzinho, de puritano. Aí chega no centro, olá, meu irmão, olá, minha irmã, que Jesus abençoe, e é aquela coisa melosa, maravilhosa.
quando ele sai do centro, 30 metros, já volta ao normal. Ora, e começa reclamando, e começa brigando, chega em casa reclamando com a esposa, com os filhos. E até que muitos dizem, rapaz, tu estava tão bom quando vai para o centro, quando chega em casa, vem endemoniado e serve para todas as religiões. Porque são os espíritos de 30 metros. Ainda traz dentro de si Judas, com todas as suas maledicências, suas maldades. E muitas vezes não querem modificar isso. Por isso que Jesus diz, seja o bem. Jesus faz essa proposta, ó, bicho, modifica, se transforma, vamos ser uma pessoa melhor. Mas às vezes a gente não quer. E passamos anos e anos dentro das casas, e participamos nos templos, mas ainda não modificamos nada. Porque muitas vezes não temos coragem. Gostamos daquela situação, onde muitas vezes somos influenciados por espíritos equivocados, o termo deve ser esse, que ainda nos influenciam os pensamentos e os atos. E aí o que é que a gente faz? A gente dá mais atenção a eles do que ao Cristo. Dá os mensageiros do Cristo, aqueles espíritos que estão ao nosso lado, o nosso anjo de guarda, que muitas vezes não faça isso, meu filho. Isso está errado, você vai cair numa armadilha. Não se sabote, porque a gente tem a mania de se sabotar. A gente tem uma vida tranquila, a gente tem uma vida em paz, equilibrada, a gente conseguiu essa paz, mas a gente ainda fica inconformado com isso e arruma um jeito de se sabotar. Ou é financeiramente, ou é emocionalmente, ou moralmente, mas arruma um jeito de se sabotar. Foi o que Judas fez. Judas tinha a presença do Cristo. Lá na grande ceia que Leonardo da Vinci fez, que desenhou de uma forma tão bonita, a gente vê Judas ali, quando ele diz assim, alguém aqui vai me trair. E Judas assim, é o primeiro, sou eu, mestre, sou eu. Tem Mateus junto, tem vários que ficam até assustados com aquela... E ele olha para Judas, dando a dica, tem jeito de tu mudar isso. Tu pode mudar isso. Se tu quiser, tu não precisa fazer isso. Tu não precisa se vender. Mas aí ele não entendeu a proposta de Jesus. Quanto de nós não entendemos a proposta de Jesus? E aí Emmanuel continua. Seu coração misericordioso proporcionava aos discípulos inquietos o ensejo ao bem. Ele falou para todos, porque o próprio João, né? Não, João não, meu Deus. Pedro, não, desculpe, gente. Pedro, o próprio Pedro negou Jesus 3 vezes naquela mesma noite. Jesus diz assim, e seja o bem até o derradeiro instante. Ele tentou ali com aqueles caras que ainda tinham muito de Judas. A gente, né, a gente criminaliza, pronto, agora mesmo está chegando a Páscoa. Eu sou do interior, minha mãe era do interior de Altinho, e a gente ia, na quaresma, toda a gente criança ia para lá. E eu tive uma experiência muito interessante. Eu estava na casa de uma tia, e nessa casa dessa tia, a casa de interior, aquela casa bem compridona, que dá de uma rua a outra. E era justamente a casa da minha tia, que era a casa dos meus avós. Então eu estava lá, e eu era um menino muito virado, eu só descia, eu só andava correndo. Então abria as portas na tapa e emburacava por dentro. Minha tia estava lá no final da casa, que era uma garagem que ela tinha, mas que não era usada. E eu emburaquei, desci. Quando eu desci lá, que abri a porta, estava ela costurando um boneco. Eu vi assim, um boneco, com calça, com tudo. Eu até me assustei quando vi aquele boneco. Eu digo, que boneco é esse? Aí ela, menino, sai daqui! Olha, não diga que viu esse boneco aqui, não. Aí eu, curioso, por quê? Porque isso aqui é o Judas. A gente vai malhar o Judas amanhã. E foi quando eu conheci essa cultura, que eu não sabia que existia essa cultura, de malhar o Judas, né? Então, antes na quaresma, dias antes, se pega um boneco, né? Não sei se ainda faz isso, acho que pararam mais com isso, mas fazia muito. E lá esquartejava o boneco, que era a vingança das pessoas. E será que a gente tem condição moral de julgar o Judas? É a pergunta, porque Jesus, ele
não julgou, ele sabia que tinha que passar por aquilo, mas ele ainda deu oportunidade a Judas, como deu a gente, quando ele está lá no Calvário, ele diz, Pai, perdoai-os. Ele não sabe o que faz. Ou seja, eles ainda são crianças, eles ainda são imaturos, eles ainda têm dentro deles o apego às coisas deste mundo material e não querem mudar isso. E aí ele continua: embora notasse Judas em companhia dos guardas, lhe, que lhe efetaria, efetuaria a prisão, dá-lhe o título de amigo, não lhe retira a confiança do minuto primeiro, não maldeis, não se entrega às queixas inúteis, não recomenda a posteridade com acusações ou consentos menos dignos. E aí o que é que a gente faz? Ah, esse Judas não presta, esse Judas merece. E meus amigos, meus irmãos, o que é que estamos fazendo aqui na Terra? O que é que a gente está fazendo aqui na Terra? Não, a gente está aqui para evoluir. Ótimo, e é o correto. Mas estamos aqui principalmente para reparar. Reparar as nossas dívidas. Reparar os nossos erros do passado. Meu amigo, meu irmão, se você está passando por um problema hoje, se você está passando por uma dificuldade, se você está passando por uma dor, não se culpe. Não se culpe. Eu tive uma experiência no centro espírita de receber um espírito que ele se denominava Doutor Culpa. Ele ensinava, o processo dele é assim, ele ensinava a espíritos do outro lado, isso é tudo já a gente já desencarnado, a gente já morreu. Ele ensinava pessoas do outro lado a se vingar das que estavam encarnadas através da culpa. Ele ensinava como trabalhar a culpa dentro da cabeça de uma pessoa. E sabe qual era o objetivo final? O suicídio. O que foi que aconteceu com Judas? Judas se sentiu tão envergonhado. Judas se sentiu tão mal de ter traído uma pessoa que sempre o amou. Ele se sentiu tão mal. Ele se sentiu tão perverso. Ele viu que ele foi lá de volta a entregar aquelas moedas que ele viu que não valia nada, porque ele estava envergonhado. Gente, a vergonha. Quando você se sente envergonhado com uma coisa que você fez, que você sabe que fez, tanto que na própria Bíblia, como nas próprias encenações agora da Paixão de Cristo, mostra que ele foi influenciado pelo demônio, né? A ideia do demônio. Mas ele foi influenciado por algum espírito que o levou a fazer aquilo. E ao mesmo tempo, quando levou ele a entregar o Cristo, também intuiu ele na culpa. Você é mau. Deve ter sido mais ou menos assim. Você é mau, você é perverso. Você entregou o Cristo de Deus. Você não teve coragem, você foi covarde. Imagine a cabeça desse homem. Imagine a cabeça desse homem como deve ter ficado. Horrível, querido. A dor que ele sentiu. Ele achou que morrendo ia diminuir aquela dor que ele estava vivendo. Muitas vezes me coloco no lugar de Judas. Quantas vezes eu fui Judas? Quantas vezes eu magoei as pessoas que eu mais amo? As pessoas que estão do meu lado. Um espírito amigo me diz: magoamos mais as pessoas que estão ao nosso lado, a quem magoamos mais, a quem ferimos mais. Quantas vezes cada um de nós somos Judas, meus irmãos? Nessa quaresma, em vez de malharmos o Judas, nos coloquemos no lugar dele. Ele foi uma vítima. Ele foi uma vítima. Ele foi levado, ele foi induzido aqui.
Porque a forma do demônio que se coloca são espíritos, muitas vezes, equivocados no mal, que buscam nos influenciar dessa forma, para nos tirar as vidas. Quando eu vejo uma pessoa se matando, quando eu vejo a pessoa suicidando, eu já fui um suicida também. No passado, de outra vida, e nessa vida eu tentei. Eu digo que eu sou um suicida que não deu certo. Eu fico olhando, meu Deus, qual foi a dor que essa pessoa teve? O desespero que ela passou para poder entrar nessa. Meus irmãos, nessa noite de hoje, porque para mim é noite. Pode ser de dia que você esteja vendo, pode ser à tarde, no horário que você veja. Ore pelas pessoas que se matam. Ore pelas pessoas que se suicidam. É um desespero terrível. É uma desesperança total, é um vazio. É uma falta de Deus, é uma falta de Jesus muito grande. Mas segundo Chico Xavier, quando Jesus desencarna, morre, e que ele se apresenta para Maria de Magdala, ele diz assim, ela não me toque, porque eu ainda não fui ao Pai. Dizem, é Chico falando a respeito disso, ele diz que Jesus foi lá nos umbrais, nas furnas, onde estava Judas e resgatou-lo. Veja que amor, meus irmãos, ele resgatou, ele foi lá buscar ele, porque sabia que ele estava equivocado, que ele foi ter sido intuído, ele tinha sido levado àquele erro. Quantos de nós somos levados ao erro? Quantos de nós somos como marionete na mão de alguns espíritos e nos leva ao erro? Não estou justificando o erro de ninguém, mas eu observo isso. Então, meus amigos, oremos por aqueles que perderam a sua vida de forma dura. Oremos por aqueles que estão ainda com esse pensamento na cabeça. E quando observarmos alguém com esses traços, mas ele não vai ter coragem de fazer, não vai. Se ele não tiver alguém para ouvi-lo, se ele não tiver alguém para conversar com ele, se ele não tiver alguém que queira tirá-lo, como Cristo tirou Judas lá dos umbrais, não tiver alguém que faça isso, ele vai cometer o suicídio. Ele vai achar que se matando vai resolver o problema dele e que só vai piorar, só vai piorar, só vai piorar. Bem, meus irmãos, meus amigos, espero que tenhamos conversado, essa conversa tenha ajudado alguém. Se ajudar uma pessoa, eu estou feliz. Ficamos por aqui. Que a paz e o amor de Jesus possa entrar no lar de vocês. Que vocês possam encontrar paz. Que agora nessa quaresma, que comemoramos a morte do Cristo, que façamos com alegria, porque Jesus não morreu. Jesus está muito vivo dentro dos corações de cada um de nós. Que a paz e o amor de Jesus esteja com todos vocês. Assim seja.